Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Silva, e nós estamos aqui começando o ano 2023 com um novo propósito. Qual é o propósito, pastor? É nós estudarmos a Bíblia Sagrada de uma forma bem clara e bem objetiva e também profética para nossas vidas espirituais. Eu estou falando aqui de nós começarmos a estudar a Bíblia através do Evangelho escrito por João, isso mesmo. Durante esse ano de 2023, nós estaremos aí estudando a Bíblia, quem sabe capítulo por capítulo, e também passando para vocês um pouco do conhecimento que as Sagradas Escrituras pode estar passando para nós. E hoje, especialmente, nós estaremos aqui estudando sobre o capítulo 1 do Evangelho escrito por João, e nós iremos falar sobre a pré-existência de Jesus e a sua grandeza no meio de nós, tá bom? Eu estarei utilizando aqui a Bíblia NAA, a Nova Almeida Atualizada. É um texto que está sendo bastante aceito entre as Assembleias de Deus, e nós iremos aqui utilizar esse texto para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, tá bom? Hoje é 1º de janeiro de 2023, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar abençoando o teu ano, então feliz ano novo para você e para a sua família. Vamos para a leitura da palavra de hoje. Evangelho de João, capítulo de número 1, nós iremos ler a partir do verso de número 1 e estaremos lendo apenas 16 versículos dessa primeira parte, certo? Porém, vamos ler por etapa. E a primeira etapa iremos ler do verso 1 até o verso de número 5. Você pode acompanhar comigo aí com a sua Bíblia ou até mesmo aí na frente da tela do seu smartphone ou da sua TV, onde você estiver nos assistindo, tá ok? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante o que João vai escrever aqui, porém, antes de nós entrarmos naquilo que João quer escrever, nós precisamos entender qual é o propósito do evangelista João. E para isso eu vou estar utilizando aqui uma introdução do livro de João, que está na Bíblia de Estudo A Mensagem, de Eugene Peterson. Eu quero ler aqui o que Eugene Peterson fala sobre o Evangelho de João, e é bastante interessante o que Eugene Peterson quer nos apresentar. Observe a leitura do que Eugene Peterson nos diz. Ele diz o seguinte, olha: Mateus, Marcos e Lucas escreveram como quem navega em um caiaque, em um rio que flui rapidamente com trechos de águas límpida. Não há dúvida de que eles irão aonde o curso do rio os levar. Mas João é mais como uma canoa em um lago tranquilo, vagando sem pressa, remando agradavelmente para observar o cenário da linha da praia, prestando atenção a formações rochosas e observando uma garça pescar na margem, parando para ver os padrões de nuvem refletido na água. Por isso, enquanto nos prepararmos para viajar no fluxo suave dos ritmos da prosa de João, prepare-se para vislumbrar cenários de tirar o fôlego. Aqui é uma pequena apresentação que o Eugene Peterson faz acerca do livro de João. Pois bem, o evangelista está aqui nos apresentando a pessoa de Jesus, e ele nos apresenta o Cristo como o Verbo encarnado, isso mesmo. Ele diz que no princípio era o Verbo. A palavra verbo aqui no seu original significa palavra. Então João está dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Aqui nós temos uma grande afirmação acerca da Santíssima Trindade. A Trindade, ela é constituída por Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nós temos a verdadeira revelação da Santíssima Trindade, que é a pré-existência de Cristo. Jesus, antes de tudo existir, ele já existia porque ele é o próprio Deus em si.
Então o evangelista João está dizendo isso daqui, que antes de tudo existisse, ele já tinha existido. E é bem interessante nós observarmos isso, porque se nós entendermos para o conceito da pré-existência de Jesus, nós precisamos compreender uma questão muito interessante que o Dr. Warren Wiersbe, o comentarista Warren Wiersbe, no seu comentário aqui de 6 volumes, muito interessante esse comentário, ele vai falar o seguinte sobre a questão da pré-existência de Cristo aqui na Terra. Veja o que ele vai dizer. Mas de fato habitaria Deus na Terra? Perguntou Salomão ao consagrar o templo, 1 de Reis 8:27. Uma ótima pergunta. A glória de Deus havia habitado no tabernáculo, Êxodo 40, verso 34, e no templo, 1 de Reis 8:10 até o 11, mas essa glória fora embora do meio do povo desobediente de Israel. Ezequiel 9:3, 10:4 até o 18, 11, 22 e 23. O Wiersbe, ele fala sobre a questão de Cristo vir à Terra, e não somente ele vir, mas a glória do unigênito do Pai habitar na Terra. E esse habitar na Terra é algo muito interessante. Aqui o texto vai falar também, na segunda parte nós iremos falar sobre isso. Então Jesus, ele é o princípio de tudo. Antes de qualquer coisa existir, ele já tinha existido. O próprio Salomão, em Provérbios, capítulo de número 8, a partir do verso número 22, Salomão, ele faz essa afirmação, sendo usado por Deus, falando sobre a pessoa de Jesus existir antes de qualquer coisa. E eu vou ler aqui na tradução da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, Provérbios 8, 22 em diante. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fonte de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu a fonte do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteto e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Aqui o proverbista está dizendo que o próprio Cristo ele estava antes de tudo, e Moisés confirma isso em Gênesis, capítulo de número 1, quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Senhor foi trabalhando através da sua palavra, ou seja, através do verbo, através do Cristo, que viu a terra na forma de homem, como o apóstolo Paulo vai dizer isso, que ele deixou toda a sua grandeza lá nos céus e veio em forma de homem, para morrer uma morte de cruz e nos dar perdão de pecado. Então nós aprendemos aqui que Jesus, ele veio à terra, sendo o próprio Deus encarnado, deixando a sua glória nos céus, encarnado em corpo de um homem, ele veio para se revelar a nós. E o texto diz aqui precisamente que ele era a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então Jesus é representado como a luz da vida, a luz daquele que está, a luz daquele que reina para tudo sempre. E essa luz, ela brilha, essa luz, ela é reverente, nos dando vida constante. O Wiersbe, ele vai falar também sobre a expressão de luz aqui dado a Cristo, e ele utiliza uma seguinte afirmação sobre a luz. Veja o que ele diz. A vida é um tema-chave de João, sendo um termo usado 38 vezes nesse evangelho. Quais são os elementos essenciais da vida humana? É a pergunta. Há pelo menos 4. A luz, se o sol apagasse tudo morreria, o ar, a água e o alimento. Jesus é todas essas coisas. Ele é a luz da vida e a luz do mundo. João 8,12. Ele é o sol da justiça. Malaquias 4,2. Por meio do seu Espírito Santo, ele nos dá fôlego de vida.
João 3:8, João 20:22. E água viva, João 4:10 e 13 e 14. Por fim, Jesus é o pão da vida que desceu do céu, João 6:35. Não apenas tem vida e dá vida, mas também é a vida, João 14:6. Então Jesus, ele é a própria vida em si, ele é a luz do mundo, a própria vida que nos ajuda a entendermos o princípio de tudo. E continuando a leitura, o verso de número 6, que diz assim: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o Verbo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas a todo quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja como é interessante aqui, do verso 6 até o 14, nós temos uma grande confirmação. João Batista foi um dos últimos profetas, como o próprio texto vai afirmar isso. E João, ele veio para preparar o caminho do Senhor. João, ele veio para demonstrar aos povos judeus, ao povo judeu, que o Cristo que eles esperavam não era aquele Cristo tão glorioso como todos pensavam que era. Na verdade, o Cristo que eles tinham que esperar era o Salvador do mundo, que nasceu de uma mulher que era virgem, de uma camponesa, que foi adotado por um homem chamado José, que também era um homem um pouco humilde. E esse Jesus humilde que veio de Nazaré é o que iria salvar a humanidade. E João, ele faz essa representação, e aqui é o João chamado João o Batista, porque ele batizava as pessoas nas águas. Então ele veio para trazer essa grande representação, e é interessante que o verso de número 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse habitar aqui é muito interessante porque nós lemos aqui o Novo Testamento, da editora Paulus, o verso de número 14, o autor desse Novo Testamento, ele vai dizer a seguinte expressão sobre a questão de habitar. Veja como é interessante. O verbo e a palavra se fez carne é o centro e o ápice do poema ao Deus Palavra. Já foi assinalado que a noção da palavra luz ou a palavra sabedoria de Deus já estava presente no Antigo Testamento. A novidade do poema joanino é a afirmação radical de que a palavra agora se fez carne. O termo carne em grego evoca, nesse contexto, a fragilidade da natureza humana, que o Deus Palavra assume plenamente. No verso seguinte, o evangelista utiliza um verbo que significa armar uma tenda, e não simplesmente habitar. Trata-se de um modo de habitação peregrinante. Durante a travessia no deserto, os israelitas habitaram em tendas. A tenda da reunião estava no meio deles, Êxodo 25:8. E a glória de Deus enchia a tenda, Êxodo 40, versos 34 e 35. Deus é Espírito, João 4:24, e não pode ser visto, João 1:18. E a glória de Deus que se torna visível em Jesus, o Deus Palavra se encarnou. Então veja que o que o autor está apresentando aqui para nós é que o habitar aqui é um habitar temporário. Como foi o habitar de Jesus temporário no nosso meio durante 3 anos e meio aqui, nós conseguimos vivenciar uma presença tão gloriosa de um Deus que deixou toda a sua grandeza nos céus e veio em forma de carne para trazer salvação para nós. E é interessante os outros 2 versos aqui para encerrarmos essa nossa meditação de hoje sobre a pré-existência de Jesus. Os 2 verbos aqui, o 2 versículos, o versículo 15 e o 16, diz o seguinte: João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então veja que em todo o contexto do capítulo 1, o autor aqui está apresentando Jesus antes de tudo. Antes da fundação do mundo, como nós já lemos, antes da existência de qualquer coisa, Jesus já existia.
Então Jesus não é somente um simples profeta, como muitos acreditam por aí. Jesus não é um Deus de D minúsculo, como alguns grupos acreditam por aí. Jesus é o próprio Deus que foi encarnado por nós. E qual motivo fez Jesus vir à Terra? Eu já tenho repetido isso, para perdoar os nossos pecados. Mas veja o versículo número 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e a graça sobre graça. Então o 16 ele revela o motivo de Jesus estar conosco e veio à Terra. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. A palavra graça quer dizer favor não merecido. Veja que João disse que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Aqui está falando dos judeus que negaram a existência de Cristo, que negaram o Cristo Salvador. E por conta deles negar, eles tiveram uma queda, e essa queda prevalece até hoje, para que durante esse período de queda, como diz Paulo, nós possamos encontrar plenitude da salvação em Cristo Jesus. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, só existe Jesus Cristo. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Todos os outros que passaram na terra morreram e estão enterrados dentro dos seus sepulcros. Jesus é o único que ressuscitou, e ressuscitou entre os mortos e está vivo. Como o próprio Estevão viu lá em Atos capítulo 7, que ele está vivo. Ele está vivo à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como João também viu a sua grandeza lá nos céus, que ele também está vivo. Essa é a maior representação do Cristo encarnado. Então aqui você acabou de aprender um pouco sobre a questão do Cristo encarnado. Jesus, aquele que veio habitar entre nós, e ele continuou conosco, tá bom? Esse é só o princípio aqui do nosso pequeno estudo, a primeira parte. Vamos ter depois a segunda parte. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Compartilhe para o maior número possível de pessoas esse vídeo. E se possível, se inscreva neste canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Que Deus em Cristo te abençoe mais uma vez.